Estamos hoje aqui com o título As especificidades dos contratos de trabalho. Vejam que detalhe no título, né? Com o professor Sérgio Soeiro da Silva, que é advogado, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, especialista em Direito Civil, consultor em Gestão Acadêmica, professor do curso de Direito da FMU, lawyer coach e palestrante aqui no Departamento de Cultura e Eventos. Nós agradecemos muito a presença, a disponibilidade de estar aqui para trazer o seu conhecimento aos colegas. Bom dia, muito obrigado, professor. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre contrato de trabalho. E falar sobre contrato de trabalho é falar sobre algo especialíssimo. Nós temos no direito, normalmente, a ideia de que o direito do trabalho é um direito menor. Os tributaristas nos tratam dessa forma, os civilistas nos tratam dessa forma, dizem que o direito do trabalho não tem o glamour de outras áreas. Eu diria que nós desenvolvemos uma atividade tão importante que as outras áreas do direito acabam pegando as nossas iniciativas e tornando e se apropriando dela, principalmente na área processual. Falar sobre contrato de trabalho é algo que nos leva a entender ou interpretar de forma diferente, por exemplo, o princípio do pacta sunt servanda. Nós estudamos com frequência que o acordo faz a lei entre as partes. No direito do trabalho é mais ou menos, porque o Estado interfere. Então, se nós vamos bater um papo sobre contrato de trabalho, nós precisamos entender primeiro que contrato de trabalho é gênero, não é espécie. E eu vou atribuir ao contrato de trabalho qualquer contrato que tenha como objeto a prestação de um serviço, a realização de uma atividade, ou, como se fala nas faculdades, uma obrigação de fazer. Nós vamos encontrar no contrato de trabalho essa característica, independentemente do ramo, quer seja um contrato de direito civil, quer seja um contrato de direito do trabalho. Então, o contrato de trabalho é um contrato que tenha como atividade o exercício de uma atividade pela pessoa natural, pela pessoa humana. Nós vamos dividir os contratos em contratos de direito civil e contratos de direito do trabalho. E pensando dessa forma, eu já excluo o direito civil e nós ficaremos com o contrato de emprego. Atualmente, nós chamamos o contrato de trabalho relacionado ao direito civil como sendo um contrato de emprego ou contrato individual de trabalho. Bom, vamos tentar dividir agora os contratos ligados à atividade de uma pessoa em benefício de uma outra pessoa. E nós vamos falar do contrato de emprego padrão, é aquele contrato que nós falamos, que é o contrato de trabalho comum, onde não há nenhuma condição especial. Nós temos um contrato que chamamos de padrão, aquele que a lei já traz todas as diretrizes. Eu não preciso discutir e já sei que ali eu tenho todas as regras pré-estabelecidas. Temos os contratos especiais de emprego. Então, sempre que eu saio do padrão, eu considero que esse contrato é especial, quer seja pelo prazo, então eu tenho a determinação do prazo. Vou dar um exemplo, que é o que tem no dia a dia, um contrato de experiência, ele é um contrato especial de emprego. Eles vão falar, por que ele é um contrato especial de emprego? Porque este contrato ele tem um prazo determinado e tem consequências econômicas diferentes do contrato de trabalho ou contrato de emprego sem prazo determinado. Aí você fala, explica um pouquinho melhor. Explico. No contrato padrão, que seria por prazo indeterminado, eu não tenho um prazo para encerrar o contrato. Portanto, aquela parte que quiser rescindir o contrato precisará notificar a outra, comunicar a outra dessa intenção. Se for a empresa deverá indenizar o trabalhador com base nos depósitos do fundo de garantia. Quando nós falamos de um contrato por prazo determinado, eu tenho uma alteração nessa regra. Qual alteração? O prazo já é pré-estabelecido, não há necessidade da comunicação prévia e não há o pagamento da indenização. Por quê? Porque a extinção não é sem um motivo. Ela ocorre pelo decurso de prazo. Um outro contrato que nós falamos relacionados ao direito do trabalho é o contrato de formação profissional.
É o contrato de aprendizagem. E eu amplio, e por isso coloco contratos de formação profissional, porque embora não seja um contrato de emprego, eu considero que o contrato de estágio também é um contrato de formação profissional. Vocês vão falar, não é um contrato de emprego? Não, porque o contrato de emprego pressupõe trabalho. O estagiário não trabalha. Tem algum estagiário aqui? Bom, eu diria, o estagiário trabalha muito, mas na verdade ele está ali para aprender, né? Tanto que nós falamos que aquele que recebe o estagiário é um concedente, ele concede o estágio. Ele não contrata para o estágio. Ele permite que aquele estudante tenha acesso à sua estrutura para aprender. Então eu classifico como contrato de formação profissional, mas não um contrato de trabalho. E, por fim, os contratos de trabalho sem vínculo empregatício, onde nós vamos inserir quem? O autônomo, o eventual, e aí posso chamar de eventual a diarista. Nós temos uma outra condição, porque não tem o vínculo. Essa é a classificação para tentar entender toda a dinâmica dos contratos relacionados ao trabalho. Bom, nós vamos ter o direito do trabalho protegendo apenas o contrato de emprego, apenas a relação subordinada. Então, o direito do trabalho é um ramo especialíssimo, que dedica todos os seus estudos, que dedica toda a sua proteção, que dedica todo o seu tempo a cuidar da relação entre empregado e empregador. O autônomo está protegido pelo direito do trabalho? Não. A preocupação é com aquele trabalhador subordinado. O que é a subordinação? É não ter autonomia para fazer o que ele executa diariamente. Então, o trabalho dele é realizado sem autonomia. Ele depende de ordens para executar o seu trabalho. Se nós pegarmos o ordenamento jurídico, então vamos pegar as regras que regem a relação, nós teremos a Constituição Federal, artigos 7º e 8º, os principais, e a principal norma infraconstitucional é a CLT, que eu costumo dizer que é uma jovem senhora, que se atualiza no tempo. Então faz botox, faz umas plásticas, ela vai sendo corrigida aqui e ali, está sempre atual. Eu vou falar, está sempre atual? Se eu quiser dividir os destinatários das normas jurídicas trabalhistas, eu vou dizer que sim, porque nós não temos uma inversão na pirâmide. A quantidade maior de trabalhadores ainda está na base, e são aqueles que não têm condições de brigar, de discutir pelos seus direitos com aquele que está acima. Então a CLT ainda serve, ela ainda presta para aquilo que ela foi criada, mesmo depois de tanto tempo. Por quê? Porque sofreu alterações. Lógico, precisa ser atualizada? Precisa, porque se analisar uma relação de emprego em alto nível, eu preciso dar mais autonomia a esse trabalhador ou a essa trabalhadora. Por quê? Porque depende da posição que ela ocupa na empresa, o princípio, que é o princípio da irrenunciabilidade, a impossibilidade de negociar normas trabalhistas pode prejudicar essa profissional. Vocês vão falar, dá um exemplo, licença gestante. Qual é o prazo de afastamento? 120 dias. 120 dias dividido em meses dá 4 meses. 4 meses é 1/3 do ano. Eu decorei isso, fazer conta para advogado não é muito fácil, tá? Fiquei a noite inteira decorando essas contas. Então, 1/3 do ano. Imagina uma profissional, uma diretora de empresa, uma executiva afastada do seu trabalho por 1/3 do ano. Ela perdeu o emprego. Em contrapartida, imaginem se uma operária tivesse que negociar com o seu empregador aquela vaga de trabalho e um dos determinantes fosse a renúncia ao direito à licença maternidade. Ela com certeza abriria a mão para não perder o emprego, não que a criança não necessitasse. Mas a atividade dela não é que é menos importante, mas é uma atividade que ela pode ser retirada para ficar os 120 dias em casa, cuidando da criança, e pode retornar sem prejuízo direto para a empresa. Uma executiva não, ela está fora do mercado. Imaginem uma diretora nacional de vendas, ou de marketing, ou um diretor jurídico, que tem ali a possibilidade de trabalhar com uma vice-diretora, mulher, que seria o seu braço direito, que conhece tudo o que está acontecendo. Depois de 4 meses afastada, ela já não sabe mais o que acontece com a empresa.
O mundo está muito dinâmico. Então é diferente quando eu falo de uma atividade mecânica e falo de uma atividade intelectual. Então, por este motivo, a CLT ela é importantíssima ainda, mas merece de uma reflexão maior, quando eu falo de CLT e da própria Constituição, com relação aos níveis hierárquicos. Sou a favor da flexibilização do direito do trabalho, principalmente do contrato, a gente vai falar sobre isso, mas com limites. Eu estabeleceria limites. Quem pode negociar? Quem consegue negociar? A trabalhadora pede, pelo amor de Deus, para não ser mandada embora. A executiva, a empresa vai atrás dele e pede, pelo amor de Deus, para ele trabalhar na empresa. Tanto que oferece regalias que o outro trabalhador não tem. Isso é importante a gente perceber. Um outro ponto, nós sempre falamos dos princípios, princípios gerais de direito. O direito do trabalho possui princípios específicos e que nós aplicamos no contrato de emprego. É importante ter essa noção. Há princípios que transformam o contrato em algo irrelevante. Vocês vão falar, quando o contrato é irrelevante? O que está no contrato é relevante? Quando ele não condiz com a realidade. Porque nós temos um princípio em direito do trabalho importantíssimo, que é o princípio da primazia da realidade. Então, no momento em que há uma desconexão entre a realidade e o que está escrito, eu desconsidero o que está escrito. Portanto, nós vamos dizer que aquele princípio do pacta sunt servanda, que o estudante de direito aprende no primeiro semestre do curso e fala durante os almoços de domingo para a família inteira, né, analisando qualquer tipo de bilhete, falando que aquilo é um contrato e faz lei entre as partes, no direito do trabalho a gente vai analisar com ressalvas. Porque o princípio da primazia da realidade torna menos importante o princípio do que foi acordado. Porque o que foi combinado pode não ser uma realidade. E aí eu uso a realidade para proteger o trabalhador. E ao final, nós questionamos aquela hierarquia do ordenamento jurídico trazida por Kelsen. Não que ela não tenha validade, ela tem uma validade muito grande, ela é extremamente importante, inclusive para nós, do direito do trabalho, quando analisamos o ordenamento jurídico. Mas na prática, eu pego aquela pirâmide e vou colocando cada um dos níveis ao lado do outro e transformo em algo horizontal. Você fala, por que horizontal? Porque todas as normas terão a mesma importância se eu utilizar o princípio da norma mais favorável. Então não importa se é um costume da empresa ou se a norma está na Constituição. Aquilo que for mais benéfico para o trabalhador eu aplico. Eu diria que aí nós temos o princípio da igualdade. Igualdade de todas as normas, não é isso? Elas estão todas no mesmo nível. Isso é muito importante para o direito do trabalho. Vocês vão perguntar, por que você está falando sobre isso se nós estamos discutindo o contrato? Porque o contrato ele sofre uma alteração constante. O contrato ligado ao direito do trabalho, o contrato de emprego, ele é extremamente dinâmico. Está relacionado a isso. Como que surge o vínculo entre os sujeitos, entre o empregado e o empregador? Ele pode surgir de duas formas. Uma é pelo acordo de vontades, a manifestação da vontade em estabelecer aquela relação. É o contrato. E como esse vínculo surge? Pelo sim. Simplesmente pelo sim. Um procura emprego, o outro tem a disponibilidade do emprego, eles falam sim. É meio que um romance que surge só pelo sim. Um olha para o outro e fala sim. A relação inicia a partir dali. A outra forma de estabelecer o vínculo é pela relação. Então, não há manifestação da vontade, mas a prática do dia a dia demonstra que há uma relação entre esses sujeitos. E aí eu estabeleço um contrato. Por quê? Porque eu tenho a relação, a situação de fato, estabelecendo o vínculo entre um e outro. E este contrato, esse vínculo, é intuito persona, apenas para o empregado, ou seja, é personalíssimo para o empregado. Os fatos, eles deixam de ter relevância se não houver a pessoalidade. Se aquele que presta o serviço não o prestar pessoalmente. Aí eu falo que há qualquer tipo de vínculo, mesmo menos um vínculo empregatício. Então, a análise do vínculo é importante, é fundamental. Quais são as características essenciais do contrato de emprego? O primeiro ponto é que ela sofre interferência estatal. O Estado interfere no contrato constantemente.
Isso acontece no direito civil, por exemplo? Quando nós estabelecemos um contrato de direito civil, será que o Estado interfere nesta relação entre os contratantes? Ou a partir do momento em que eu assinei o contrato, ou estabeleci o contrato, ele está válido de acordo com as condições estabelecidas pelas partes? Vocês já pensaram num contrato? Se eu pedisse para vocês, elaborem um contrato, não um contrato de emprego, mas um contrato, neste momento vinculando duas partes. Primeira coisa que vocês perguntariam é qual o objeto do contrato. Eu falaria uma prestação de serviço, não é uma relação de emprego. Prestação de serviço por um autônomo. Vocês perguntariam todas as condições possíveis e imaginárias e colocariam no contrato, não seria isso? E a partir daquele momento, aquelas regras regeriam essa relação. E qualquer descumprimento ao contrato determinaria que um dos sujeitos buscasse o judiciário para solucionar e o judiciário ficaria atento ao que está no contrato. Não é assim que acontece? Então, qual é o objeto? Como será a prestação? Quais serão as condições da prestação? Qual será a remuneração ou a contrapartida? Se tem atraso, se não tem atraso, se tem multa pelo atraso, quem paga a multa? Não é dessa forma? Inclusive, o prestador de serviço poderia pagar multa se descumprisse a sua parte. Multa pecuniária, o que não acontece no contrato de emprego padrão. Acontece, por exemplo, um contrato de atleta, que também é regido pelo direito do trabalho, mas é um contrato especial, entra naquela classe especial. As normas jurídicas relacionadas ao direito do trabalho se inserem no contrato automaticamente. Aí você fala, bom, como funciona isso? O contrato está em vigor e eu tenho uma alteração legislativa. Essa alteração se insere automaticamente. Vou dar um exemplo para vocês relacionado à jornada de trabalho. Vamos imaginar que num contrato padrão, os contratantes colocaram que a jornada será de 44 horas semanais e o salário R$1.000. Esse é um contrato padrão. Eles falam, bom, está em sintonia com a Constituição Federal. Está em sintonia. Vamos imaginar que tem uma alteração e a jornada de trabalho passe a ser de 40 horas semanais. O empregador pode exigir do empregado o cumprimento de 44 horas semanais sem pagamento de horas extras? Não, porque essa legislação se inseriu automaticamente, essa alteração alterou automaticamente o contrato que já estava em vigor. Eles vão falar, poxa, mas e o princípio do pacta sunt servanda? É relativo. Perceberam? Eu tenho o Estado interferindo diretamente, alterando o contrato. E um outro ponto, há uma limitação à autonomia. Enquanto falamos que tudo que estiver previsto ou não estiver proibido pela lei pode ser objeto da contratação, isso está inclusive no Código Civil, no direito do trabalho é mais ou menos assim, porque há uma limitação. Quando nós analisamos o direito do trabalho, nós podemos, se tivermos dificuldade em compreender a relação, nós podemos ir para uma relação de consumo, que está muito mais próxima do nosso dia a dia. Então eu pego uma relação de consumo e eu falo o seguinte, o consumidor é a parte fraca? É a parte fraca, ele não tem como, sem a participação do Estado, se manter num nível semelhante ao fornecedor ou ao prestador de serviço. E aí, para nós isso é muito tranquilo. Por quê? Porque nós somos consumidores. E aí nós nos colocamos numa condição de fragilidade quando temos que discutir, por exemplo, com um fabricante de celular ou com um vendedor de celular quando o celular dá problema. Quando tenho que discutir com uma prestadora de serviço. Vou ter que discutir com uma das operadoras de telefonia celular e dizer por que não está funcionando. Eu não tenho a menor noção do porquê não está funcionando. Vou falar, não está funcionando porque eu estou tentando acessar. Aí ela vai falar, me prova que não está funcionando, que o problema é meu. Eu vou olhar para ela e falar, aham. Aí o direito do consumidor fala o seguinte, vamos inverter isso? Como você é a parte mais forte, prova você que a prestação, que o serviço está sendo fornecido como contratado. Nesse momento nós achamos natural, não achamos? Nós entendemos como sendo natural, é isso aí, Estado. Quando nós invertemos isso, colocamos essa condição para o empregado, nós achamos que o empregado é sempre o coitadinho, que o Estado sempre está do lado do empregado e que ele é contra as empresas, ou contra nós que contratamos. Não é assim? Por que nós conseguimos ver
duas situações que são muito parecidas de forma tão diferentes? Porque sempre depende o lado da mesa que eu estou. Sempre depende o lado que eu estou. Quando sou consumidor, e o que nós mais somos é a condição de consumidor, nós achamos que merecemos proteção. Quando eu olho para fora e escuto alguém falando, o empregado é o coitadinho, a justiça do trabalho sempre está do lado do coitadinho, então ele sempre vai conseguir alguma coisa, nós esquecemos do princípio da boa-fé. Por quê? Ele só conseguirá alguma coisa se realmente ele tiver direito. Ou se identificar que a atitude do empregador não atendeu à lei ou foi com a intenção de lesar o empregado. Porque se o empregador obedecer rigorosamente à lei, o empregado não terá o que ganhar. E aí eu volto a falar dos princípios. Qualquer princípio de direito, os princípios gerais de direito, e agora vamos nos concentrar nos princípios gerais, nos princípios de direito do trabalho, eles nos orientam a pensar na norma jurídica. Então, se eu sou um legislador, eu vou olhar para os princípios para criar a norma. E olhando os princípios, eu vou entender que o empregado é a parte fraca da relação e a norma não pode ser criada para prejudicá-lo. Eu tenho que criar um grau de igualdade. Ou, o mais possível, um grau de equilíbrio. O mais próximo do equilíbrio possível. Segundo ponto, eu agora vou interpretar uma norma, ou eu não tenho uma norma. E aí nós falamos, então tem uma lacuna. Tem. Eu uso os princípios por uma garantia legal. A CLT prevê a possibilidade da utilização dos princípios no caso de lacuna da lei. E aí, nos princípios, nós vamos encontrar a proteção do trabalhador. Ou no momento de aplicar a norma, interpretar a norma. Eu acabei de falar do princípio da norma mais favorável, quando eu olho o ordenamento de uma forma geral. Mas posso olhar outros princípios, como, por exemplo, o princípio do indúbio pró-operário. Quando nós falamos do direito penal, é maravilhoso falar em indúbio pró-réu, não é? É chique. Então, sai uma sentença e foi absolvido. Nós, quando estudamos direito, ainda não estamos formados, sentamos durante o Fantástico e falamos para a família, indúbio pró-réu. O que significa isso? É melhor ter um culpado solto do que um inocente preso. E a família olha para a gente e fala, nossa, que bacana, hein? Nunca tinha pensado nisso. Aí, na hora de aplicar uma norma jurídica, nós temos duas interpretações na mesma norma, nós queremos que aplique a norma em benefício da empresa. Não, a parte fraca é o trabalhador. É melhor, na dúvida, eu dar o direito àquele que é a parte fraca, do que, na dúvida, retirar o direito desse indivíduo. Porque eu posso gerar, inclusive, o descrédito na instituição jurídica, nas instituições. Por quê? Porque ele vai se sentir lesado. E quem conhece a situação vai falar, poxa, ele tinha direito e não deram. A empresa sempre tem razão. E aí nós temos que mudar essa situação. Então, isso entra quando nós falamos do direito do trabalho. Falar em direito do trabalho, falar em contrato de emprego, falar em qualquer contrato é entender quem são os sujeitos dessa relação. Numa relação de compra e venda, nós temos comprador e vendedor. Uma relação de locação, nós temos locador e locatário. E numa relação de emprego, nós teremos empregado e empregador. São denominações específicas da relação de emprego, do contrato de emprego. Quem é esse carinha chamado empregado? Que merece todo o nosso carinho, amor, atenção. Esse cara tem 5 características. E essas características estão na lei. Nós vamos pegar o artigo 3º da CLT, que traz a definição de empregado. E aí nós vamos encontrar no artigo 3º que ele será sempre pessoa física. Quem é a pessoa física? É a pessoa natural do direito civil. Nós não teremos empregado pessoa jurídica. Eles vão falar, entendi. Por isso que o meu vizinho participou de uma vaga participou de um processo seletivo para uma vaga que era de emprego, e no momento que ele foi aprovado, a empresa falou assim, olha, só que nós só contratamos PJ. Aí ele falou, então não vou ser contratado porque eu chamo José Pereira e não Pedro José? Aí ele falou, não, a gente só contrata pessoa jurídica.
Ah, como que eu faço? Eu vou te dar um cartão aqui de um contador que trabalha para todo mundo daqui. Todos que prestam serviço aqui vão nesse contador. Ele vai e abre, se torna um empreendedor individual e começa a emitir nota só para essa empresa. O que essa empresa tenta? Ela tenta burlar a lei, porque se ela contratou pessoa jurídica, teoricamente ela não tem um empregado, ela tem um prestador de serviços. Então, essa é uma característica fundamental, mas que nós podemos deixar de lado pelo princípio da primazia da realidade. Eu aplico o artigo 9º da CLT e torno nula essa contratação da PJ e estabeleço a contratação direta com a pessoa física. Segunda característica, que está no artigo 3º ainda, é a continuidade. O que é a continuidade? É aquele trabalho ou aquela prestação de serviço que se prolonga, ela não se esgota em uma única prestação. Ela é habitual, ela é frequente, ela é rotineira. Eu olho e aquela pessoa presta serviço em benefício de uma outra de forma habitual, característica essencial. Subordinação. Eu diria que é a mais importante das características do empregado. O que é ser subordinado? Ser subordinado é realizar uma atividade sem autonomia. Ele abre mão da autonomia no exercício da atividade para obedecer às ordens daquele que o contratou. Ele se torna um trabalhador sem autonomia, portanto, subordinado e, portanto, empregado. Essa subordinação, há várias teorias que tentam discuti-la. Nós vamos nos concentrar em apenas uma teoria, que é a teoria que estabelece essa subordinação como sendo uma subordinação jurídica. Ela decorre do contrato. O contrato de emprego, ele tem uma condição que é a da subordinação. Vocês vão falar, não, mas por que está lá? Por que há essa subordinação? O direito do trabalho reconhece a subordinação como sendo essencial? Reconhece. Ainda que eu pegue no artigo 3º e fale que é aquele que presta serviço obedecendo ordens e tente descaracterizar essa subordinação e falo, não, ele recebe ordens porque o cara é que conhece o negócio, então ele fala para onde ir, mas na hora de executar ele tem autonomia. Não tem. Se eu tenho dúvida, eu vou para o 482, que fala sobre a justa causa, e lá está que a indisciplina ou insubordinação é motivo para rescisão unilateral do contrato. Se fala que eu posso rescindir o contrato no caso de indisciplina ou insubordinação, significa que aquele que presta o serviço tem que ser subordinado e disciplinado. E aí vem aquela dúvida. O que é indisciplina e o que é insubordinação? Né? E na dúvida eu falo os dois. Manda embora por indisciplina, insubordinação e coloca mais umas coisas aí. Dá justa causa, coloca um monte de aline aí e depois a gente vê o que é. Já vi colegas nossos para não falar isso. Mas foi insubordinação e indisciplina. Falou, não importa, coloca os dois. Depois a gente discute. Mas é simples. Eu falo que indisciplina é desrespeitar uma ordem geral. Então é uma regra geral para todos os empregados. Quando ele desobedece, ele é indisciplinado. E ele é insubordinado quando a ordem é direta para ele. Então há uma determinação direta, ele não cumpre, ele foi insubordinado. Então, ser disciplinado é obedecer às regras gerais. Ser subordinado é receber as ordens diretas. O próximo, salário. Salário mostra que essa atividade prestada por esse sujeito empregado tem uma contraprestação. Não é a título gratuito. É uma prestação onerosa. E salário é a terminologia utilizada no contrato de emprego. Então, sempre que eu falo salário, eu identifico do outro lado um trabalhador subordinado. Bom, e o autônomo recebe salário? Não. Ele recebe uma remuneração. Uma contraprestação pelo serviço que foi contratado, ou que ele prestou. Aqui nós falamos salário. E por fim, pessoalidade. É isso que transforma a relação em intuito persona, ou numa relação personalíssima. O empregado tem que prestar pessoalmente o serviço, não pode se fazer substituir, salvo excepcionalmente com autorização do empregador. Caso contrário, ele descaracteriza o contrato de emprego. Então essas são 5 características essenciais do contrato. A pessoalidade, inclusive, não está na definição legal de empregado,
que é o artigo 3º. Eu vou retirar da última parte da definição de empregador, porque o empregador é aquele que dirige a prestação pessoal de serviço. Se ele dirige a prestação pessoal, é porque alguém presta pessoalmente serviço. Então, essas características são essenciais. Bom, quem é o empregador? E aí nós precisamos adaptar o artigo 2º à realidade. Pela lei, no texto legal, diz que empregador é empresa. Interpretação extensiva. Empregador é aquele que tem empregado. Ou empregador é aquele que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Empregador é aquele que corre o risco da atividade. E se eu falo em subordinação para o empregado, aqui eu falo do poder de direção. Se o empregado tem como obrigação ser subordinado, o empregador tem o direito de dirigir a atividade, de organizar a sua empresa ou a sua atividade, de controlar a prestação de serviços pelo empregado e de punir em caso de descumprimento. Punir não é rescindir o contrato com justa causa. A justa causa é uma forma de extinção do contrato. Punir é suspender o empregado, é advertir o empregado. Não pode bater, tá? Bater não é uma forma de punir o empregado. Isso é crime. Então nós temos uma forma de punir no caso de descumprimento. Aí vocês vão falar, advertência e suspensão, eu encontro aonde? Você só vai encontrar suspensão. Advertência, ela vem do entendimento que se o empregador pode suspender, que tem inclusive reflexo econômico, ele poderá também advertir, que é menos grave. Então eu tiro o entendimento da possibilidade de advertência a partir da possibilidade de suspensão. Quando nós falamos do empregador, é esse sujeito, a definição está no artigo 2º. Pode ser pessoa física ou jurídica, não importa, é aquele que tem empregado. Então, o essencial é identificar se na relação um dos sujeitos possui as características de empregado. Se possuir, do outro lado eu tenho empregador. É esse o nosso foco em qualquer relação. Eu quero avaliar se há uma relação de emprego, se há uma tentativa de fraude à legislação trabalhista, eu pego o sujeito que presta o serviço e analiso a prestação de serviço a partir dele. Se nele eu encontrar as 5 características previstas no artigo 3º e na última parte do artigo 2º, eu falo, eu tenho um empregado. Se eu tenho um empregado, do outro lado é empregador. É um pouco mais simples. O contrato de emprego, ele é um contrato de direito privado, de direito público. Ele é um contrato de direito privado. Ainda que falemos sobre a falta ou limitação da autonomia da vontade, podemos até falar que é um contrato, como alguns autores dizem, é um contrato de adesão, porque o empregado, no momento que ele fala assim, as regras já estão pré-estabelecidas, ainda assim é um contrato. Por quê? Porque ele é consensual. Eu tenho a manifestação da vontade. Então, é um contrato. Sinalagmático. Essa palavra é bonita, eu acho que merece até no próximo cachorrinho ou gatinho de vocês, podem dar esse nome, né? Fica bonito, fica chique. Então, o que é um contrato sinalagmático? Qual é essa característica desse contrato? Nós temos obrigações recíprocas. Eu tenho obrigação do empregado e a contraprestação do empregador. E assim sucessivamente. Então, ele é sinalagmático. Tem uma obrigação para um e uma contra-obrigação para o outro. Intuito persona é um contrato personalíssimo. Aqui nós precisamos ter atenção, por quê? Porque ele é um contrato personalíssimo apenas com relação ao empregado. O empregado não pode transferir o contrato para uma outra pessoa. Se pudesse, seria ótimo, né? O cidadão trabalhou 30 anos numa empresa, vai se aposentar num cargo de diretoria e naquele mês que antecede a sua aposentadoria, ele anuncia no jornal de grande circulação que está transferindo uma vaga numa multinacional, cargo de diretoria, salário de R$30 mil. E parcela, quem quiser comprar, ele parcela o valor que ele está pedindo. Imagina, seria ótimo, né? Mas não há essa possibilidade. Por quê? A condição dele é personalíssima. Em contrapartida,
Com relação ao empregador, não há essa exigência. O empregador pode sim anunciar a sua empresa, vender a empresa, a empresa pode participar de uma fusão, pode haver uma cisão, pode haver uma aquisição, e nada disso altera a relação dela com aquele empregado. O contrato continua, não há interrupção do contrato. Por quê? Porque ele é personalíssimo só com relação ao trabalhador. De trato sucessivo, ou seja, não se esgota numa única realização. Não é, por exemplo, como uma prestação de serviços que eu contrato um trabalhador, ele presta o serviço, eu pago e acabou ali. Ele é de trato sucessivo, ele tem continuidade. Essa característica dele, nós encontramos também como uma característica do empregado. O seu serviço tem continuidade, não se esgota em uma única prestação. Sempre será um contrato atividade, ou seja, pressupõe que um dos sujeitos vai prestar um serviço, vai executar uma atividade, é uma obrigação de fazer. Sempre será oneroso, não será a título gratuito. Se nós tivermos um contrato de prestação de serviço a título gratuito, nós temos o quê? Um trabalho voluntário. É uma outra relação, não é amparada nem regida pelo direito do trabalho. Dotado de alteridade. O que é alteridade? Se nós confrontarmos o trabalhador empregado com o trabalhador autônomo, essa é uma característica bastante interessante e fundamental. Quem corre o risco da atividade no contrato de emprego é o contratante, é o empregador. Quando falamos do trabalhador autônomo, quem corre o risco da atividade é ele. Por isso que nós olhamos esses carros circulando de uma forma muito cuidadosa e observando esse veículo, nós encontramos uma identificação de empresa na porta. Já viram isso? E eu tive um professor, Ayrton Barrichello, que ele dizia o seguinte, na época: se você olhar pelo retrovisor e tiver um Gol branco dirigindo de uma forma alucinada atrás de você, encoste o carro. Ele dava aula de direito civil. Falou, porque a coisa se perde para o dono, e aquele carro não é do motorista, é da empresa. Então, quem corre o risco da atividade é o empregador. Por isso nós falamos que ele é dotado de alteridade. E uma outra característica deste contrato é dizer que o contrato é um contrato complexo. Por que é um contrato complexo? Porque a ele estarão ligados outros contratos acessórios. Eu falo, explica um pouco melhor isso. Explico. O empregado, quando está desenvolvendo a sua atividade, ele pode receber uma casa da empresa para morar? Por exemplo, ele é gerente da empresa, numa indústria no interior. A indústria tem uma casa ao lado e precisa que o seu gerente de produção more muito perto da indústria, porque se der qualquer problema ele tem que correr para lá. Então fala, olha, eu vou te fornecer a moradia sem qualquer custo. Que contrato que eu tenho ali? Um comodato? Um empréstimo? Não é isso que ele faz? Ele cede a propriedade para que ele more sem nenhum custo? Perceberam? Esse contrato está vinculado ao contrato de emprego. Um outro contrato pode ser um contrato de depósito. O trabalhador, ele começa a desenvolver a sua atividade e recebe um celular da empresa. Naquele momento ele recebe e assina um comprovante dizendo que ele é o depositário. Vou fazer uma interrupção para aqui ressaltar a presença do professor Gerson, um dos maiores especialistas em direito do trabalho que nós temos, em audiência trabalhista, convidado para participar da mesa. Por favor, professor Gerson, sente-se aqui conosco. Os maiores conhecedores de direito do trabalho que eu conheço. Audiência trabalhista, eu não conheço ninguém que entenda melhor do que ele. Inclusive, dá palestras na OAB, é um prazer recebê-lo aqui, professor Gerson. Então, continuando. Então, ele é um contrato complexo porque a ele nós uniremos outros contratos, que serão contratos acessórios. E nós, às vezes, não percebemos isso. Por quê? Porque o empregado retira a ferramenta, recebe, assina lá um recibo e a gente não sabe o que é aquilo. Aquilo é um contrato. Às vezes um contrato de depósito, às vezes um contrato de empréstimo. Permito que ele utilize o carro da empresa durante as férias e ele assina um termo de responsabilidade. O que é aquilo? Contrato de empréstimo. Estou emprestando para ele, porque ele não está usando na atividade, é para ele. E esses contratos são acessórios. Então, essas são as características do contrato de emprego. O contrato de emprego ele é um contrato
eu posso dizer que nós temos no emprego um contrato mínimo e esse é um contrato dinâmico. Por que ele é um contrato mínimo? Eu tenho um contrato mínimo. Eu acabei de perguntar para vocês sobre um contrato de prestação de serviço e vocês me disseram que colocariam todas as condições no contrato, não é isso? Sob pena de, havendo qualquer descumprimento, não poder executar, porque o juiz vai falar, tá bom, o que vocês combinaram? Não seria essa a pergunta? Você está dizendo que ele descumpriu. Aonde está essa regra que vocês acordaram? No direito do trabalho, no contrato de emprego, não há essa necessidade. O simples sim já traz uma infinidade de regras que são capazes de reger esse contrato sem qualquer manifestação das partes. Então, vamos falar, eu duvido. Tá bom. Primeiro ponto, o contrato de emprego ele é informal, não tem uma forma, aquele padrão não tem uma forma prevista em lei para que ele tenha validade. Tanto que a lei fala que o contrato de trabalho ele poderá ser expresso ou tácito. O expresso pode ser verbal ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado. Perceberam? Inclusive, quando eu falo do contrato tácito, o tácito parte de um fato, ou seja, as partes sequer combinaram alguma coisa, não tive manifestação de vontade. Então, ele é informal. O simples sim já estabelece a relação. Vamos imaginar que as partes não tenham falado qual a jornada de trabalho, não tenham falado qual o salário, não tenham falado se vai haver folga ou não para o empregado. Tudo isso está na lei. Eu sei qual é a jornada de trabalho dele? Sei. A jornada dele não poderá exceder 8 horas, se exceder, hora extra. Semanal, 44. Ele vai descansar uma vez por semana. Se ele trabalhar além da 44ª ou da 8ª, ele vai receber hora extra. O percentual já está na lei, no mínimo 50%. A cada 12 meses de vigência, ele tem direito a férias. No final do ano, ele recebe 13º salário. Não só no final do ano, mas vamos considerar um ano. Perceberam como todas as regras já estão pré-estabelecidas na lei? Isso torna o contrato de emprego um contrato sui generis, especialíssimo. E é o que nós chamamos de contrato mínimo. A legislação já tem tudo isso. E nós temos o princípio tutelar, que faz com que eu interprete essas normas na hora de aplicar ao caso concreto. E aí eu vou falar do contrato dinâmico. Esse contrato, ainda que expresso, ele é dinâmico porque ele sofre alterações constantes. Imaginem que nós assinamos um contrato de emprego ontem com o salário de R$1.000 para um assistente administrativo. Hoje, os sindicatos da categoria profissional e econômica assinaram um acordo coletivo ou uma convenção coletiva e esse instrumento prevê um aumento de 10%. Teve alteração no contrato do cara que entrou ontem? Ele teve um aumento de 10% com um dia de trabalho. Olha que alegria. Foi super reconhecido. Trabalhou um dia e já teve 10%. Ou mudou o piso, ou qualquer outra alteração. Imagina ele chegando em casa, falando, nossa, eu fui contratado num dia, no outro já levei 10% de aumento. Sou bom mesmo, hein? Sou bom. Já vou até procurar outro emprego. Então, esse dinamismo todo é próprio do contrato de emprego, que nós não encontramos em outros contratos. Fala, dá um exemplo no contrato regido pelo direito civil. Dou. Eu tenho a correção e eu tenho que colocar qual será a correção, porque senão eu não posso aplicar a correção. Pagará R$1.000 pelos serviços tais. Tá bom, não tem correção. As partes vão ter que renegociar para tentar corrigir. Será corrigido pelo IGPM, aí ainda eu coloco lá, ou na ausência desse índice, por qualquer outro que as partes vão convencionar, criando a obrigação das partes sentarem, se o IGPM não existir mais, para estabelecer outra forma de correção. Será corrigido anualmente, porque é o que a lei estabelece. Ou, aí vai o advogado e coloca um ou. Ou, se a lei permitir, em prazo menor, no menor prazo possível. Se puder ser mensal, a gente vai corrigir mensalmente. Perceberam? No direito do trabalho, eu não preciso fazer nada disso, já está previsto lá. Então, é um contrato extremamente interessante. O contrato de emprego está previsto nos artigos 442 e 443. Ele pode ser expresso ou
como tácito. Expresso, quando há manifestação da vontade, tem o sim. Então, o vínculo nasce do acordo de vontades e a relação surge depois disso. As partes começam a se relacionar depois desse acordo de vontades. Em contrapartida, eu tenho uma outra modalidade, que é o contrato tácito, que na verdade ele surge da relação. Então as partes se relacionam e depois de um tempo eu faço aquela análise que nós comentamos há pouco. Eu olho para quem está prestando serviço e vejo, é pessoa física, presta pessoalmente, recebe ordens, recebe algum valor e é habitual, pô, esse cara é um empregado. Se ele é empregado, do outro lado eu tenho empregador. Então eu tenho aí um contrato de emprego. Como não houve manifestação de vontades, ele é um contrato tácito. Vocês vão falar, tá bom. Então significa dizer que quem cala consente? Não. No direito, quem cala não diz nada. Ele se estabelece porque aquele que deveria se opor à prestação não se opõe. Então é a falta de oposição que gera o vínculo. Vão falar, poxa, ainda é um pouco difícil. Vamos fazer uma associação com uma outra relação que existe na sociedade. O que é a união estável? A união estável não é a união de duas pessoas com a intenção de constituir família. Então eles não se casaram, mas depois de um tempo eu falo, olha, essa relação ela tem as características semelhantes à característica de casamento. Então é união estável. Aí você fala, não, mas as pessoas elas vão se unir, elas já sabem o que elas querem. Eu diria que o ser humano poucas vezes sabe o que quer. Ele pode às vezes saber o que ele não quer, mas o que ele quer... né? Você fala, você quer isso? Ele fala, não. Você quer aquilo? Não. O que você quer? Ele fala, não sei. Não é? Então é essa mesma situação. Por isso que ele vai à justiça e fala assim, eu quero que haja o reconhecimento da união estável. E como ele faz para provar isso? Ele prova que a relação é semelhante àquela prevista em lei, usando como paradigma o casamento. É o que nós fazemos no direito do trabalho quando você fala de vínculo empregatício. Falar no reconhecimento de vínculo e falar no contrato tácito não é a mesma coisa. Por quê? Reconhecimento de vínculo é reconhecer que há um vínculo entre os sujeitos e pode ter havido um contrato expresso verbal. Tem uma placa no comércio falando que precisa de um atendente. A pessoa vai lá e fala, eu sou atendente. Outro fala, quer trabalhar aqui? Quero. E trabalha ali, começa a trabalhar. Então teve o acordo. Por que eu peço reconhecimento de vínculo? Porque não há prova daquele vínculo. Qual é a prova? Se eu tenho uma carteira de trabalho anotada pelo empregador, eu tenho uma ficha de registro de empregado, eu provo que existe o vínculo de uma forma simples. Trabalhou para a empresa tal, para a empresa X, do período tal ao período tal. E junto, cópia da carteira. Provei o vínculo? Provei. O que está nesse documento gera presunção absoluta de veracidade? Não, é relativa, pelo princípio da primazia da realidade. Não tem nenhum problema, mas eu consigo provar que há o vínculo entre as partes. O que eu posso discutir é se o vínculo começou antes, começou depois. Imagine uma pessoa que trabalhou sem carteira, sem ter anotação em carteira e sem ter o registro. Ela primeiro tem que pedir para que se estabeleça o vínculo, ela tem que demonstrar que tinha um vínculo com aquela pessoa. Então é uma outra situação. Então eu falei, eu tenho um contrato, trabalhei e quero estabelecer o vínculo. Quando nós falamos do contrato tácito, é semelhante a essa relação da união estável, quando não há o acordo entre as partes. É meio que uma música de um cantor sertanejo, né? Combinou alguma coisa e foi ficando, foi ficando, foi ficando. Saiu para jantar e virou o quê? Uma relação estável. Fala, poxa, mas eu só queria jantar. Mas a pessoa foi para casa e foi ficando, e foi ficando. E aí prova isso, que eles viviam como se casados fossem. Nesse caso do trabalho, nós vamos provar que alguém exercia uma atividade em benefício de um outro que não se opôs à prestação, que se beneficiava dela. E aí gerou esse vínculo, a partir da falta de oposição. Então não é dizer que sempre que eu discuto o vínculo empregatício eu estou partindo de um contrato tácito. Não. Eu estou partindo da falta de comprovação cabal de que havia um vínculo entre as pessoas. Só isso. Tá? Então é essa a situação.
E com relação ao prazo de duração, ele pode ser determinado ou indeterminado. A regra é indeterminado. Essa é a regra do contrato. Ser por prazo indeterminado. Prazo determinado é a exceção nas condições que a lei estabelece. O mais comum é o contrato de experiência. Quando cabe o contrato por prazo determinado? Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Bom, nós tivemos... É melhor nem lembrar, né? Que senão a gente vai lembrar da Alemanha, mas... Bom, vamos usar isso. Nós tivemos a Copa do Mundo aqui no Brasil. Felicidade total, alegria, no começo. Então, o que nós tivemos naquele momento? Uma população diferente aqui. Não foi isso? Imaginem que na minha atividade, eu desenvolva o transporte coletivo de pessoas. Não é o transporte público, mas coletivo que eu digo assim, eu contrato com uma empresa e levo essas pessoas ao teatro, ao restaurante, para o hotel. E eu tenho uma rotina. Copa do Mundo. Em cada veículo desse agora eu preciso de alguém que fale 2 idiomas. Essa é uma necessidade constante minha? Não. Ela surgiu porque eu tenho um evento que vai me trazer um público diferenciado. Não é transitória essa necessidade? Eu posso contratar esses trabalhadores como empregados por prazo determinado utilizando a linha A do 442, do parágrafo 2º do 442. Prazo determinado. Então é possível? É possível. Eu já tenho empresa, contrato, acabou, eu vou rescindir o contrato, porque acabou o prazo do contrato, ok, eu continuo minha vida normal. Vou usar esse mesmo exemplo. Eu não tenho uma empresa de transportes desse sentido, para levar para eventos culturais, mas vi, naquele momento, a possibilidade de um negócio. Falei, poxa, esse pessoal vai querer ir do hotel para jantar e alguma atividade cultural e quer ir para os estádios. Eu crio uma empresa para prestar esse serviço, que vai durar só o tempo da Copa. Isso, o tempo da Copa, não é o tempo que o Brasil ficou na Copa, tá? Ela vai até o final. Ela vai até o final. Obrigado. Ela vai até o final. A empresa, a própria empresa é transitória. Eu uso a linha B, atividade empresarial de caráter provisório. Transitória, desculpa. E nesse sentido eu posso contratar por prazo determinado também. Por quê? Porque a própria empresa, ela tem um prazo para durar. Então justifica. E a terceira hipótese, a que nós mais conhecemos, que é o contrato de experiência. Por que ele é um contrato por prazo determinado? Porque o objetivo é testar as habilidades. Então tem um prazo para isso. Bom, qual a diferença? As alíneas A e B, o contrato poderá ser de até 2 anos. Experiência, 3 meses. 3 meses? Não, 90 dias. 3 meses e 90 dias são diferentes. Nem sempre 3 meses tem 90 dias. E nem sempre 90 dias são 3 meses. Então temos que tomar cuidado com isso. Tá? Aqui nós falamos em 90 dias. O que acontece nesses contratos? Se não respeitado o prazo ou as regras impostas para ele se transforma em prazo indeterminado. Isso nos traz uma outra informação. O contrato por prazo determinado, ainda que seja de experiência, ele não é uma condição do contrato por prazo indeterminado, ele é um contrato autônomo. Ele é um contrato autônomo, não é uma condição. Ele já foi condição de experiência. O contrato de experiência já foi uma condição do contrato por prazo indeterminado. Mas depois teve uma alteração e ele passou a se tornar, a ser considerado um contrato por prazo determinado. Termo final, como que eu coloco o termo final deste contrato, se ele é por prazo determinado? Pode ser cronológico, eu coloco uma data final. Eu posso colocar a realização de um trabalho específico, e quando o trabalhador concluir aquele trabalho, acabou o contrato. Ou um acontecimento que eu consiga prever aproximadamente quando ele acabe. Então eu posso estabelecer de 3 formas quando o contrato acabará. Mais comum, colocar data. O de experiência, embora seja possível utilizar a realização de um serviço específico,
eu não recomendo, coloquem prazo. E sempre que falo do prazo, eu tenho prazo limite, no caso a linhas A e B, 2 anos, no caso da linha C, que é a experiência, 90 dias, e dentro desse período cabe uma prorrogação. E a lei não fala por igual período, então tomem cuidado. Por que eu falo isso? Temos algum contador aqui hoje? Não? Ah, então posso falar. Né? Porque os contadores, o que acontece? A prática mostra que padronizar é mais simples. Então ele manda contratos que são padrão. E aí fala que o contrato de experiência tem que ser 45 por mais 45. Aí você vai explicar que a lei não fala que tem que ser 45 mais 45. E ninguém entende, porque está acostumado a pegar esses formulários que já vêm dessa forma. Então, não é isso. É até 90 dias, podendo prorrogar uma vez. Fez por 30 dias, pode prorrogar por até mais 60. Tudo bem? Continuando. O contrato, ele tem 2 sujeitos. Eu falei que é regido pelo direito privado. Ele pode ser alterado? Eu posso alterar as condições? O empregado e o empregador podem alterar as condições? E aí a gente vai pensar o seguinte. O empregado é a parte fraca, não é? Ele concordaria com uma alteração contratual que lhe fosse prejudicial para manter o emprego? É simples, é só ele olhar se tem conta para pagar, né? Quem tem conta para pagar normalmente tem juízo. E aí acaba concordando com tudo. Então, o direito do trabalho, pensando em proteger esse trabalhador, que é subordinado, diz o seguinte: pode ocorrer alteração? Pode, desde que, ou seja, tem que preencher os 2 requisitos. Primeiro, seja bilateral. Ou seja, tem a concordância do empregado. O empregador não poderá alterar unilateralmente. Ah, tudo bem. Se a gente fala que o contrato é consensual, faz sentido. E a segunda, que não traga prejuízos ao trabalhador, ainda que indiretamente. Então, mesmo que ele tenha concordado com a alteração, se essa alteração lhe trouxer prejuízo, ela não terá validade. Artigo 468 traz de forma expressa isso. Você vai falar, bom, agora eu fiquei confuso. Por quê? Se nós falamos do poder de direção do empregador, que pode organizar, pode controlar, ele não pode alterar nada unilateralmente? Pode. E aí nós temos uma exceção, que é o ius variandi, o direito de alterar. Aí você vai falar, e o empregado? Ele tem o direito de resistir. É um outro princípio. Tá? Mas aí a gente entra num conflito que é interessante. O que eu falei de direito de resistir é realmente um princípio para o empregado, não é apenas uma forma de contrapor. Então, com relação à função, ele pode, por exemplo, um trabalhador, ele era um empregado exercendo a função tal, passou a ocupar um cargo de confiança, perdeu a confiança, ele pode ser revertido para o cargo anterior. Salário ou pagamento. Imaginem que eu tenho alguém trabalhando no horário noturno, ele foi para o horário diurno, então foi trabalhar no período diurno, eu retiro o adicional noturno, porque ele não trabalha mais à noite. Vocês vão falar, mas o adicional não é salário. Não, mas é um exemplo da retirada de uma parcela que ele recebe. Eu coloquei salário aqui só para entender que o empregador pode fazer uma movimentação e isso impactar em uma redução da remuneração. O salário ele não vai reduzir, mas o adicional, como integra a remuneração, ele retira. E o local da prestação de serviço. Quando eu falo local, eu não estou falando de transferência de empregado. A transferência pressupõe alteração de residência. É a alteração da loja. Vamos imaginar que eu tenho 3 lojas aqui no centro. O trabalhador ele está nesta loja ao lado da OAB e eu o transfiro para a loja da São Bento. E ele não quer ir porque o pessoal daqui é mais bacana. Ele pode resistir? Se não tiver um fundado motivo, não. Sempre que há a utilização do ius variandi, o empregador tem que agir com boa fé, não pode fazer alterações para prejudicar o empregado. Correto? Então, ele tem que partir de um pressuposto que é a razoabilidade e da boa fé. Já estamos chegando, caminhando para o final. Depois de entender tudo isso que nós falamos sobre os contratos de emprego, nós vamos necessariamente ter que ir para o direito civil.
para falar, bom, agora vamos diferenciar esse carinha que é o empregado do autônomo. Se nós falarmos em direito civil, nós vamos para o Código Civil e vamos dizer o seguinte: toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material e imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. O artigo 594 permite a contratação de um trabalho, permite que eu faça um contrato de trabalho, correto? Que é gênero. 593. A prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial reger-se-á pelas disposições deste capítulo. O que significa isso? Contrato de prestação de serviço. Por isso que eu falei que o nosso foco é sempre o prestador de serviço. Se eu identificar nele as características de empregado, contrato de emprego. Não identifiquei, tem alguma lei específica? Não. Eu aplico o Código Civil, ele é um prestador de serviço. Ele é um trabalhador autônomo, que corre o risco da atividade. Por isso que eu tenho que analisar sempre desta forma. Eu vou primeiro para o direito do trabalho. Não consegui classificar lá, ele vai para o outro lado. Bom, como que nós fazemos a análise da prestação de serviço? Eu vou analisar as características da definição de empregado, artigos 3º e 2º da CLT. Sempre partindo do trabalhador. Pensem que o trabalhador é a parte fraca na relação. Vou partir dele. Encontrei as características. Naquele momento, o contrato se transforma em contrato de emprego. Então está lá, contrato de prestação de serviço. Está escrito isso lá. Quando analiso a situação de fato, identifico as características de empregado. Naquele momento, a prestação de serviço, eu posso colocar uma vírgula, na condição de empregado, porque ele será empregado. Não identifiquei as características de empregado. Ele é um prestador de serviço, ele será um autônomo. E aí eu tenho um contrato regido pelo direito civil. Então é esta situação que é importante. Eu sempre parto da pessoa que presta o serviço. Sempre. A partir do momento em que eu identifico as características de empregado, eu falo que aquilo é uma relação de emprego. Não identifiquei as características de empregado. Será um contrato de trabalho regido pelo direito civil. É o que a gente fala sobre contrato de trabalho como sendo gênero e não espécie. Da mesma forma, nós falamos como trabalhador. Trabalhador é gênero, não é espécie. Trabalhador, empregado, trabalhador autônomo, trabalhador eventual, trabalhador avulso, trabalhador temporário. Então, trabalhador, gênero. Contrato de trabalho, gênero. Contrato de emprego, espécie. Empregado, espécie. Com características próprias. Então, o contrato de emprego tem todas essas características, tem todas essas nuances que transformam ele em algo especialíssimo. Regido pelo direito do trabalho. Regido por um ramo especial que cuida só dessa relação empregado-empregador. Aí você fala, nós estamos falando de uma relação. Sim. E por que você fala em contrato toda hora? Porque essa relação, ela parte do acordo de vontades ou da não oposição, é um contrato. Porque é nesse contrato que eu vou inserir todas as condições. Foi o que eu perguntei no começo. Se vocês tivessem que redigir um contrato de uma prestação de serviço, vocês colocariam todas as condições? Todas as condições. Então esquece o contrato, não vamos redigir um contrato. Se vocês tivessem que estabelecer as condições de uma relação entre alguém que presta serviço e aquele que recebe a prestação de serviço, vocês falariam todas as condições? Falariam, estabeleceriam as regras. Não é isso? Por quê? Porque tem um acordo, se eu tenho um acordo, eu tenho um contrato. Ainda que verbal. Nós vamos falar, não, o contrato tem que ser expresso e escrito. Ah, é? Vocês vieram para cá. Alguns de vocês devem ter utilizado o transporte público ou o metrô. Vocês têm um contrato de transporte escrito? Para dizer quais são as responsabilidades do metrô? Vocês colocaram um bilhete, passaram. O contrato está perfeito. Ele tem a obrigação de trazer vocês aqui. Então, dessa mesma forma, os contratos se materializam. E no direito do trabalho, ele se materializa de uma forma um pouco mais ampla. Por quê? Porque eu tenho o acordo de vontades ou a não oposição. A partir daquele momento,
essa relação é alterada constantemente, ou pelas partes, ou pelo Estado, ou pelos sindicatos, constantemente alterado. Então, é um contrato extremamente dinâmico. Você fala, tá bom, eu advogo para o reclamante, como eu devo fazer? Eu posso dizer como eu faço. O primeiro passo é ter uma entrevista muito completa, um documento que te permita conhecer a relação profundamente. Nós não falamos tudo parte da relação? Então eu vou conhecer profundamente. Ele tem um contrato, traz todos os documentos e eu deixo de lado. Na entrevista eu vou saber o que acontece realmente. A partir daquele momento eu confronto com o contrato. O que for contrário ao contrato, melhor para ele, eu aplico aquilo que acontecia de fato. Pego tudo que fala sobre direito do trabalho, Constituição Federal, CLT, leis especiais, acordo coletivo, convenção coletiva, costume da empresa, regulamento de empresa, coloco do lado. E para cada direito, eu vou buscar um correspondente mais benéfico para ele. E vou delimitar no tempo quando ele recebia aquilo. Exemplo, hora extra. Ele entrou em 2011 na empresa. Eu tenho ali, e cada ano, o que era mais benéfico para ele? Ano a ano. O que pode acontecer de ter uma petição inicial com 1.500 folhas. Problema de quem vai contestar. Correto? Problema de quem vai contestar. E de quem vai julgar, que vai ter que analisar tudo, abrir, fazer tudo que a gente fez. Só que com dois lados, né? Fica mais complexo. Por quê? Porque é muito dinâmico. E se o contrato, se essa relação, ela é uma relação contratual porque tem acordo de vontades, eu posso dizer que a influência do dia a dia impacta em direitos. Supressão de direitos, aquisição de direitos, alteração de direitos. E aí nós vamos fazer uma análise do contrato como sendo dinâmico. Por isso essas características são tão importantes. Às vezes alguém que atua só em direito civil, um civilista, só com direito civil, ele tem dificuldade de interpretar a relação de emprego. Ele tem dificuldade de interpretar. Primeiro porque ele vai, às vezes, partir do princípio do pacta sunt servanda, dizer que o pacto faz lei entre as partes, tem que ser obedecido. Segundo porque ele vai aplicar uma hierarquia estática como a de Kelsen. Então ele encontra na Constituição algum direito previsto ali, ele aplica do jeito que está ali, sem ver o que é mais benéfico. E conhecer essas especificidades são fundamentais para a gente aplicar o direito do trabalho da forma que ele precisa ser aplicado. Tá? Então a palavra, aquela palavra que o Dr. Peron falou, né, especificidades do contrato de trabalho, eu tinha que encaixar em algum lugar, encaixei agora no final. Tá bem? Obrigado pela participação de vocês, é um prazer recebê-los aqui. A OAB sente honrada sempre que os recebe. Quero agradecer ao pessoal que nos deu apoio do Cultura e Eventos, Sidney que nos acompanha em todas as palestras, a nossa recepção, o nosso cafezinho que sempre está disponível. Então quero agradecer, doutor Humberto Durso, pelo trabalho brilhante que faz à frente da Comissão de Cultura e Eventos, e ao presidente Marcos da Costa por abrir esse espaço e nos permitir esse diálogo tão próximo com todos que têm interesse em debater sobre direito. Obrigado.